Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje, mais uma reflexão aqui para honra e glória do Senhor. E hoje eu queria falar sobre um assunto que ele tem tratado muito no meu coração esses tempos. E eu acho que é muito importante porque a gente quase não vê muitas pessoas falando sobre isso, que é a questão da identidade. Eu tava vendo um podcast no Dizascope, inclusive, se vocês quiserem ver, gente, vão lá ver, tá maravilhoso, com a Fernanda Yoki, eu acho que é assim que fala. E ela desenvolve esse assunto de uma forma tão linda, e eu queria compartilhar um pouquinho aqui com vocês do que eu aprendi nesse podcast, e eu espero de verdade que seja edificante para a vida de cada um de vocês que estão vendo esse vídeo. Bom, vamos começar com um versículo, né, que tá lá em Lucas 3, 21 e 22, que diz assim: certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Gente, eu acho lindo isso aqui, porque isso daqui, gente, foi antes de Jesus fazer tudo, literalmente. Foi antes dele começar a fazer milagre, foi antes dele começar a curar as pessoas, a fazer aqueles feitos maravilhosos, andar sobre o mar e multiplicar os pães e peixes e ressuscitar. Foi antes dele fazer tudo isso, gente. E o Senhor, o Pai, olha pra ele e diz que ele é amado. E o que eu quero trazer com isso, gente? Primeiramente, nós somos filhos do Senhor. Essa é a nossa principal identidade. E isso não pode estar atrelado a aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deixa de fazer, sabe? Não é sobre o que eu faço, sobre o que eu deixo de fazer. Não é isso que define quem eu sou. Antes mesmo dele fazer qualquer feito, antes mesmo dele redimir a gente, sabe? Que foi a missão pela qual ele veio. E todos nós aqui, nós temos uma missão nessa terra. Todos nós temos um propósito, um chamado. E antes de você fazer qualquer coisa em relação ao seu chamado, em relação à sua missão, você precisa entender que você é filho. E por que é importante você entender que você é filho? Porque dessa forma nós ficamos muito mais protegidos contra as mentiras do inimigo. Porque ele chega até nós e ele quer que a gente acredite que nós só valemos se a gente faz alguma coisa para merecer. Nós só somos dignos de alguma coisa se nós fazemos algo para merecer aquilo. Eu só consigo ser digna de amor se eu entregar algo em troca. Só que aqui, gente, isso aqui tá dizendo claramente para nós, tá mostrando que na realidade nós não precisamos fazer nada para sermos amados. Nós já somos. A partir do momento que nós somos chamados de filhos de Deus, essa é a nossa identidade. E a gente não tem que fazer nada para ser amado. Literalmente. Então, assim, tira da sua cabeça que você só vai ser amado por Deus quando você for perfeito. Quando você fizer tudo certo. Quando você passar naquela faculdade. Quando você conseguir... E, inclusive, gente, isso daqui, até linkando com o vídeo que eu fiz, né? É muito importante você entender que, ainda que para as pessoas você precise fazer alguma coisa para que você seja considerado digno, para que você tenha valor, não é assim para Deus. E isso é o mais importante. Porque, como eu falei na questão da faculdade, as pessoas sempre vão estar cobrando a gente. As pessoas sempre vão estar falando que a gente precisa conquistar alguma coisa para ser merecedor de honra, para ser merecedor de valor, para ser merecedor de amor. E Cristo diz que não é bem assim. Então, gente, não interessa se você conseguiu aquilo que você tanto queria, se você conquistou aquilo que você tanto conquistou, se aquilo que é importante para os homens você não conseguiu fazer, tá tudo bem, porque pro Senhor você já é amado e você não precisa provar nada. E o amor dele é o amor que a gente precisa mais. Sabe, o amor do Senhor é suficiente. E eu acho que pra gente é muito difícil entender isso.
A gente tem na nossa cabeça que a gente precisa de validação das outras pessoas. A gente precisa constantemente dessa valorização do outro, de receber afirmações dos outros, do tipo, nossa, como você é bonito, nossa, como você é inteligente, nossa, como você é isso, como você é aquilo, como você é importante pra mim, eu te amo. A gente valoriza isso tanto quando vem dos outros. E muitas das vezes esses elogios estão atrelados àquilo que a gente fez. Quando a gente muitas das vezes não valoriza. Quando o Senhor diz que nós somos amados, diz que nós somos lindos, diz que nós somos feitos à imagem e semelhança dele, diz que nós somos inteligentes. A gente não valoriza isso por quê? Literalmente é o que mais conta. Primeiramente porque ele é o nosso Criador e segundamente porque isso não tem a ver, esses elogios, né? Isso que ele fala da gente não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com quem nós somos, tem a ver com a nossa identidade como filhos dele. Então, vamos tentar desvincular essa ideia de que eu preciso fazer aquilo para ser amado, eu preciso fazer aquilo para que eu consiga validação de outras pessoas. Talvez a gente tenha ficado tão focado nisso, talvez a gente tenha ficado tão desesperado por validação alheia, que a gente não tem escutado a voz do Senhor, a gente tem ficado surdo para a voz do Senhor, sabe? A gente tem ficado tão focado naquilo que as outras pessoas pensam, naquilo que as outras pessoas falam da gente, que a gente não tem aberto os nossos ouvidos para escutar o que o nosso Pai fala de nós. Gente, se a gente for pegar aqui tudo que Deus fala sobre os seus filhos, tudo de bom, tudo de maravilhoso que Ele pensa de nós, e você parar pra pensar que não tem a ver com o que você faz, não tem a ver com o que você deixa de fazer, tem a ver com quem você é, tem a ver com quem você, desde o ventre da sua mãe, foi formado pra ser. Nunca fazer foi aquilo que contou o amor do Senhor por nós, entende? Até porque se fosse assim, gente, a gente estaria perdido. Sabe, o que eu, uma simples humana pecadora falha, poderia fazer de forma a agradar o Criador do Universo? Sabe, o que estaria ao meu alcance para fazer de forma que, se eu fizer aquilo, eu vou ser digna do amor dele? Não tem nada que eu possa fazer que de fato me faça ser digna do amor de Deus, sabe? E talvez a gente tá buscando esse amor, talvez a gente tá buscando essa validação de Deus, muitas das vezes nem é dos homens, às vezes é de Deus mesmo, sendo que a gente não entendeu que não é sobre o que a gente faz, não é sobre o que a gente consegue fazer, não é sobre o que a gente conquista, não é sobre a nossa posição na igreja, não é sobre o tanto de pessoas que a gente tem do nosso lado, sabe? Não é sobre o tanto de obras que a gente tem feito. Isso é importante? Sim, isso é importante. Inclusive, isso é uma consequência da nossa aceitação da graça de Cristo, as boas obras. A questão é que não é isso que faz o Senhor nos amar. Não é o que a gente faz que faz Ele nos amar. Ele já nos ama pelo que a gente é, sabe? E isso tem sido muito confortante pra mim. Isso tem sido muito reconfortante pra mim, porque tira um peso das suas costas, sabe? Agora, para de pensar no que você tem que fazer para receber o amor do Senhor, porque isso já vai vir naturalmente com a nossa aceitação da graça de Cristo, sabe? Você ser luz para as pessoas, você ajudar as pessoas que estão precisando, sabe? Você ser um porto seguro, você ser um abrigo para alguém. Isso tudo já é consequência, né? As boas obras que a gente faz, a gentileza, já é uma consequência da nossa aceitação de Cristo. Não é que a gente precisa fazer isso para ser amado. A gente é amado e, portanto, a gente faz isso. Entendeu? Então, isso é uma coisa que Deus tem colocado muito no meu coração e eu espero de verdade, gente, que Ele coloque isso no coração de vocês. Tire esse peso das suas costas de que você precisa fazer coisas para receber o amor do Senhor, porque isso Ele já
sente por você. Ele já te ama. E assim como ele amava Cristo antes dele realizar todas aquelas obras maravilhosas, ele te ama antes de você fazer qualquer coisa. No ventre da sua mãe você já era dele. No ventre da sua mãe ele já te amava. Inclusive foi ali que ele formou a sua identidade, né? Porque eu achei interessante que a Fernanda, no podcast, ela falou sobre isso, que ali, no ventre, a placenta, ela vai sendo moldada, digamos assim, para fazer a nossa digital. E é a nossa digital, gente, que de fato mostra quem nós somos, sabe? É o que nos faz únicos, é o que nos dá a nossa identidade. E você pensar que isso é formado desde o ventre da sua mãe, antes de você não conseguir falar, antes de você não conseguir andar, antes de você não ser antes de você ter o seu próprio nome, né? Antes de você ser essa pessoa que você já tinha essa identidade em Cristo. Então, por favor, entenda que o Senhor te ama e você não precisa de fazer nada para merecer esse amor. As boas obras vão vir como consequência da sua aceitação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, gente? É isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero de verdade que o Senhor tenha falado ao coração de vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.